A paz do Senhor, meu amado irmão, lição de número 3. A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. 20 de janeiro de 2019, o nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que declara: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E a nossa verdade prática declara: os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, que é Satanás. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo de Apocalipse 12, 9. Bom, o nosso texto áureo então está inserido no capítulo 12 de Apocalipse, entre os versículos 1 a 17. O texto áureo inicia dizendo: E foi precipitado o grande dragão. A expressão usada nessa passagem para indicar Satanás e seu poder, que tem acesso às regiões celestiais, quanto mais nesta vasta terra. Bom, aí ele diz, a antiga serpente. Então, antiga serpente, ele está fazendo uma referência à serpente lá do Éden. É um animal, então, presente nas histórias antigas também. Serpente, na Septuaginta aparece, ao invés de dragão, aparece a palavra Leviatã, ou seja, monstro marinho. Expressões como antigo dragão, antiga serpente, são expressões rabínicas e são identificadas com o capítulo 3 de Gênesis, a serpente que engana Eva e Adão no paraíso. Chamada o diabo e Satanás. Esse nome vem do grego diabolo, significa acusador, caluniador, sendo a palavra regularmente usada na Septuaginta para indicar Satanás, o arqui-inimigo do poder espiritual. Satanás é uma palavra de origem hebraica, Satã, que também significa adversário ou acusador. E o nosso textuário diz que engana todo mundo. Então ele é a serpente sedutora, que primeiramente usou sua sabedoria pervertida para arrastar a terça parte dos poderes angelicais para a sua órbita. Sobre a terra, ele então continua usando do ilusionismo para enganar as pessoas. Enganou, seduziu Eva e também continua até hoje. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que ele é o Deus deste século. Essa poderosa sabedoria, alicerçada sobre a sedução, tornou-se extremamente patente quando, durante o período da grande tribulação, ele for universalmente adorado. Naquele período da grande tribulação, depois que Jesus arrebatar a igreja, ele vai ter um período que ele vai ser adorado. Então veja o poder que ele procura utilizar. Muito bem. A leitura bíblica de classe está em Apocalipse 12, versículos 7 a 10. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a origem dos demônios conforme a Bíblia. 2, expor a respeito da batalha no céu. 3, destacar o maioral dos demônios. E 4, mostrar o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus sobre os demônios. Há aqui uma interação do professor e eu já vou direto no primeiro tópico, que é a origem dos demônios. Os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram o diabo, Satanás, na rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, com os chamados oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Então são materiais considerados apócrifos que está na tradição rabínica. 2, a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria, conforme Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 a 15.
Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E parte deles continua em prisão, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, ou Judas capítulo 1, versículo 6. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. Na verdade, Deus não criou os demônios. Eles se transformaram em demônios por causa da sua rebelião contra Deus. Deus criou querubim ungido e anjos. Na rebelião deles, eles se transformaram em figuras demoníacas e diabólicas. Os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos para demônio no Novo Testamento são daimonion, demônio, um deus, uma falsa divindade, para designar deuses pagãos, ou daimon, um espírito mau, demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais, intermediários. Na sociedade pagã tinha demônio bom e demônio mau, veja só. Então eles tinham essa percepção. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com a maldade no mundo. Então, resuminho do tópico 1, os demônios são anjos que acompanharam o querubim ungido naquela rebelião que houve no início, e ele foi expulso, por Deus. Então ele se transformou em adversário. Nós temos um subsídio didático pedagógico na nossa declaração de fé, que eu já pedi para você adquirir, para aquele, obviamente, que não adquiriu ainda. Você precisa comprar essa declaração de fé. Na página 89, fala quem são os demônios. A batalha no céu, segundo tópico. O arcanjo Miguel e o dragão. Miguel é anjo, é príncipe dos filhos de Israel. Na qualidade de arcanjo, ele lidera a guarnição angelical. Tudo isso está escrito em Daniel, capítulo 10, capítulo 12, também Judas 9. O dragão é identificado como diabo e Satanás, a antiga serpente, uma referência ao Éden, capítulo 3 de Gênesis. Miguel é mais poderoso do que o dragão, porque ele tem o poder de Deus. E ele peleja então sob a ordem de Deus, juntamente com seus liderados. Expulsa Satanás e seus anjos do céu, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Diz assim: mas não prevaleceram. Bom, vamos ver o versículo 7. E houve a batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, outra interpretação, então, aqui, na verdade, nós temos a primeira interpretação, que é uma guerra escatológica. Há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás, e outros afirmam que é um outro momento. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento, como Jó, por exemplo. Vindo os filhos de Deus por criação, que são os anjos, veio também Satanás. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está declarada, conforme revela o próprio Senhor. Eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, 18. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás, enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Item 3. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, graças a Deus, porque quem nos justifica diante de Deus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso Senhor. No Apocalipse, vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e os seus demônios. Apocalipse 2:7. 12:7. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor, conforme Judas 9. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, e depois finalmente é lançado no lago de fogo. Diante das remetidas do adversário, sejamos valentes e confiantes nas promessas divinas, pois temos nessa luta uma gloriosa palavra profética, promessa de Deus, Romanos 16:20.
Resumindo então do síntese do tópico 2, a batalha no céu ocorrerá entre o arcanjo Miguel e o dragão, o diabo. Há um subsídio doutrinário da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. E vamos para o terceiro tópico, o maioral dos demônios. Então, primeiro, a serpente. O termo dragão, ou drakon, em grego, é usado na Septuaginta, mas é também para traduzir algumas palavras hebraicas, como tanim, que veio como leviatã, cujo sentido pode ser monstro marinho, ou animal do deserto, ou serpente. Tem várias possibilidades, mas são todos sinônimos, né? No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, versículo 9. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás, Gênesis 3, 1, 14, 1, 4, 14 e 15. Ele é perito em enganar, em iludir, como fez com Eva, e ainda esta é uma das suas especialidades, iludir, enganar. 2. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, significa adversário. E no prólogo do livro de Jó, que Satanás aparece pela primeira vez como um ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. As Escrituras revelam primeiramente com o nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Diz assim, 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 3. O diabo. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta, na versão grega, para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do grego diabolo, acusador, difamador, enganador, provocador, aquele que está em desacordo. A especialidade dele é a enganar e acusar e chantagear. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. João 8,44 declara: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado nesse lugar, mas ainda não é. Resumindo do tópico 3, há muitos nomes que a Bíblia dá ao inimigo: serpente, Satanás, diabo, dragão e outros nomes similares, acusador, enganador. Item 4, o poder de Jesus sobre os demônios, graças a Deus. O contexto bíblico. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então há pouca coisa sobre demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta, que é aquela versão grega, traduz 4 termos hebraicos para daimonion, demônio, ou um por daimon. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos, que se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos e os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníacas. 2. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Jesus derrota o diabo usando o livro de Deuteronômio, citando a divina palavra de Deus. O diabo já está derrotado preliminarmente, conforme João 12:31. Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado. João 16:11. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios aos apóstolos, à igreja cristã, como o espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12:7, e o impedimento nas suas jornadas missionárias, 1 Tessalonicenses 2:18. Nós não devemos ignorar as astúcias do diabo, 2 Coríntios 2:11. Em breve, o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, conforme Romanos 16:20 declara. Então, resuminho do tópico 4,
Em seu ministério, Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios. Há um subsídio doutrinário na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Há um Conheça Mais, que fala sobre demônios ativos e operantes no mundo, também tirado da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. E as considerações finais. Os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Lucas 10:19. Sabemos que esses espíritos imundos, esses demônios, continuam ainda trazendo uma série de malefícios contra a humanidade. Mas a Igreja de Jesus, com o poderoso nome de Jesus, tem autoridade de expulsar os demônios e abençoar o povo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.